Casa Branca confirma telefonema de Trump para Bolsonaro após eleição. Maduro faz apelo para que o governo de Bolsonaro retome relações com Venezuela. Isso e muito mais no boletim dessa semana. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e muito bem-vindo a mais um Boletim Sobrevivencialista, sua fonte de informações semanais. Hoje nosso boletim, obviamente, eu não preciso nem falar da parte das eleições, todo mundo já está falando sobre isso, então vamos para as informações complementares à eleição de Jair Bolsonaro para as eleições agora que começam a valer em 2019. Então vamos lá. Casa Branca confirma telefonema de Trump para Bolsonaro após a eleição. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, na noite de domingo, para parabenizá-lo pela vitória na eleição presidencial. E ambos expressaram compromisso em trabalhar juntos, informou a Casa Branca. Trump e Bolsonaro concordaram em, abre aspas, trabalhar lado a lado para melhorar as vidas das populações dos Estados Unidos e do Brasil e como líderes regionais das Américas, fecha aspas, afirmou o porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, em comunicado. Não é novidade de que com a eleição de Bolsonaro, com certeza o Brasil vai se aproximar um pouco mais dos Estados Unidos, o que na minha concepção isso é muito positivo. Vamos ver como essas relações vão acontecer e quais possíveis acordos ou benefícios nós podemos fazer com uma das grandes potências mundiais aí, se não a maior do mundo, né? Agora, do outro lado da moeda, vamos lá. Maduro faz apelo para que o governo de Bolsonaro retome as relações com a Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, felicitou o Brasil pelas eleições e fez um apelo para que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, retome o caminho das relações diplomáticas com o país que está mergulhado em uma grave crise política e econômica. Abre aspas, o governo bolivariano aproveita a ocasião para conclamar ao novo presidente eleito do Brasil a retomar, como países vizinhos, o caminho das relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso e integração regional pelo bem-estar de nossos povos, fecha aspas, disse Caracas em nota publicada no Twitter pelo ministro das Relações Exteriores. O governo venezuelano também ratificou seu compromisso de continuar trabalhando com o irmão povo brasileiro na luta por um mundo mais justo, multicêntrico e pluripolar, em que prevaleça a livre autodeterminação dos povos e a não interferência nos assuntos internos, segundo nota. O posicionamento de Caracas ocorre após a vitória do Bolsonaro, que repetidamente durante a sua campanha afirmou que não deixaria que o Brasil virasse uma Venezuela. Eleitores do capitão reformado e seus aliados acusam governos passados do PT a se associarem à Venezuela, assolada por uma grande crise que tem levado muitos venezuelanos a buscarem refúgio no Brasil. Não é novidade que Bolsonaro disse que não vai apoiar a ditadura de Nicolás Maduro e, somando isso ao discurso inclusive dos americanos que já cogitam a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela, somando isso também à possível aliança Brasil e Estados Unidos e também com o posicionamento negativo em relações diplomáticas com um país ditatorial, nós temos aí um futuro que é curioso, não sei como é que as coisas vão acontecer, mas me parece que Nicolás Maduro pode estar com os dias contados. Vamos ver, né? Qualquer tipo de governo ditatorial inclui sofrimento humano e por isso não deve continuar existindo. Deputada do PSL pede que alunos gravem vídeos para denunciar professores. Pois é, olha só. Logo após a vitória de Jair Bolsonaro, a deputada estadual eleita em Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo, abriu um canal informal de denúncias na internet para fiscalizar professores em sala de aula a partir desta segunda-feira, dia 29. Campagnolo pede que vídeos e informações sejam repassados para o seu número de celular com o nome do docente, da escola e da cidade. E ela diz que garante o anonimato dos denunciantes. Basicamente o que acontece é o seguinte, ela disse o seguinte: amanhã é o dia em que os professores e doutrinadores estarão inconformados e revoltados. Muitos deles não conterão sua ira e farão da sala de aula um auditório cativo para suas queixas político-partidárias em virtude da vitória de Bolsonaro. filme ou grave todas as manifestações político-partidárias ou ideológicas, diz na imagem que ela postou nas redes sociais. E ainda na legenda ela afirma que professores éticos e competentes não precisam se preocupar. É aquela velha história de quem não deve não teme, né?
Ela também afirmou que as imagens enviadas para o seu celular não serão divulgadas, e sim utilizadas para uma investigação e para que sejam verificadas as medidas cabíveis em cada caso. Não queremos gravar uma novela, moça, disse ela para outra internauta. É interessante essa proposta, mas vale enfatizar que, como é um meio informal de denúncia, eu não sei exatamente como essa investigação vai ser feita, visto que ela não é aprovada, não tem a supervisão da polícia. Mas beleza, bota um parênteses aqui, né? A aprovação do projeto Escola Sem Partido no Congresso é uma das principais bandeiras de Jair Bolsonaro. O movimento, por sua vez, já foi contestado pela Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal e a Associação de Professores. A regra é simples, o colégio está ali para apresentar uma bandeja de conteúdos e possibilidades, e cabe ao aluno escolher qual é o conteúdo que mais lhe agrada do ponto de vista ideológico e filosófico. Focar o ensino em um único meio tá errado também. Então, de fato, é interessante sim uma proposta como essa. Eu preciso, inclusive, me informar mais sobre esse projeto da Escola Sem Partido. Haddad diz que defenderá a liberdade de 45 milhões de eleitores. Não tenham medo, disse ele. Olha só, o candidato derrotado à presidência da República afirmou na noite deste domingo que agora terá a tarefa de fazer oposição e de defender o pensamento e as liberdades dos mais de 45 milhões de brasileiros que não votaram no presidente eleito. Disse ele, uma parte expressiva do povo brasileiro precisa ser respeitada neste momento, diverge da maioria, tem um outro projeto de Brasil na cabeça e merece o respeito no dia de hoje. Portanto, nós temos uma tarefa enorme no país que é, em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanham até aqui. Para o petista, há muita coisa em jogo no Brasil e por isso é preciso exercer nossa cidadania para garantir o pleno funcionamento das nossas instituições. Ele disse ainda que tem o compromisso de manter a democracia e pediu aos eleitores que não aceitem provocações e ameaças. O candidato derrotado ainda disse que o PT e a militância precisarão se reconectar com suas bases e com os pobres desse país, para retecer um programa de nação que há de sensibilizar mentes e corações. Eu não só concordaria com o Haddad em relação a fazer oposição, porque eu também serei um daqueles que estará controlando diretamente toda e qualquer ação de Jair Bolsonaro. As eleições foram só o começo da novela, senhores. Nada muda quando a gente terceiriza a responsabilidade. Se você está feliz por Bolsonaro ter entrado no poder, maravilha! Agora vamos se tornar um dos brasileiros mais chatos da história, cobrando que de fato todas as promessas que ele fez se tornem realidade. Novamente, não adianta ficar confiando que o vizinho vai fazer todo o trabalho por você, você tem que ir lá e botar o olho, não é verdade? Vamos finalizar o boletim da semana com uma notícia ruim, infelizmente. A rede social de notícias livres, o Gab, está offline. Se você não conhece, o Gab.ai é uma rede social que visa trazer notícias sem filtros de algoritmos, sem direcionamentos propositais de manchetes de posicionamentos que a grande mídia quer colocar em suma. Eu entrei hoje de manhã, inclusive, para ver as notícias que estavam bombando na rede e me deparei com uma mensagem dizendo: o Gab está sob ataque, nós fomos sistematicamente não colocados nas plataformas da Apple e em muitos outros servidores de múltiplos funcionamentos e até mesmo outros processamentos de pagamento. Nós somos criticados pela grande mídia por defender a livre expressão e a liberdade individual para todas as pessoas e até mesmo obedecendo às leis. O Gab vai continuar a lutar pelo seu direito fundamental de garantir às pessoas o livre discurso. Ou seja, eles estão sem nenhum tipo de hospedagem. Se você entrar no Gab.ai, você vai ver que você vai dar nessa página com esse aviso em inglês, o que é uma grande pena. É uma das redes que eu mais gostei de acompanhar para me informar em termos de notícia, mas torceremos que isso aí vai voltar e que essa gurizada vai continuar firme e forte. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias. De fato, esse é um momento muito de respirar aliviado, pelo menos para nossa equipe aqui no nosso reduto sobrevivencialista, para ajudar o crescimento do canal. Nos vemos muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.